Olá, tudo bem com vocês? Continuamos a falar aqui sobre sociologia da educação e agora um ponto muito importante da nossa disciplina, da nossa discussão, que é justamente associar alguns autores clássicos, outros contemporâneos da sociologia, à temática da educação, né? Que é o carro-chefe da nossa disciplina. Então vamos começar com os autores considerados clássicos da sociologia, o Emile Durkheim, Karl Marx e Max Weber. Certamente vocês já ouviram falar em algum momento desses autores durante o ensino médio ou durante discussões em outras disciplinas da área das ciências humanas. Então não deve ser alguns conceitos, algumas ideias chave desses autores não devem ser estranhas para vocês. Você já deve ter ouvido falar em algum momento do percurso acadêmico. Então, vamos adiante. O título da aula de hoje é Educação, Perspectivas Sociológicas, parte 1. Eu dividi em duas partes porque para o formato e para aquilo que a gente consegue conceber dentro de um vídeo de tamanho razoável, eu achei melhor dividir essa aula em duas partes, né, para ficar até mais didático, mais tranquilo para vocês poderem estudar e se organizar melhor. Só lembrando que o texto para a aula de hoje é o capítulo da apostila de Oliveira, que está lá na bibliografia de vocês, né? O capítulo que fala sobre os autores clássicos da sociologia da educação. Então, falar sobre o francês Émile Durkheim. Durkheim, pensamento sociológico e sua relação com outros pensadores sociais. No pensamento sociológico, ainda que de gerações distintas, Émile Durkheim e Karl Marx, um francês e um alemão, preocupam-se com o estudo da sociedade como um todo. Então, eles partem da sociedade para compreender o indivíduo. Por que isso é importante ser lembrado? Porque é a perspectiva que diz que a sociedade molda os seus indivíduos, que a sociedade ela é responsável por oferecer as ferramentas capazes ou utilizadas na construção das identidades dos seus indivíduos. Então essa perspectiva partindo da sociedade para o indivíduo é uma característica comum entre Karl Marx e Émile Durkheim. Concentra a explicação nas estruturas sociais, uma espécie de macrosociologia. Karl Marx vai falar lá nas suas análises do modo de produção capitalista de infraestrutura, superestrutura, né? Que são os alicerces das instituições sociais determinantes da vida em sociedade, determinantes das mentalidades dos indivíduos, enfim. É uma macrosociologia nesse sentido. São instituições sociais atuantes no sentido de moldar os seus indivíduos. A diferença entre Marx e Durkheim, no entanto, não é apenas a que existe entre duas gerações diferentes de pensadores. Karl Marx produziu e viveu um pouco antes de Émile Durkheim. Émile Durkheim atravessou o século XIX para o século XX, foi responsável por tornar a sociologia uma ciência de fato, deu à sociologia teoria e método, né? No caso
De acordo com Durkheim, a sociologia seria o estudo dos fatos sociais e o método a ser utilizado seria o método comparativo, que depois ficou conhecido, depois se tornou, com adesões várias, cada vez mais complexo, né? E hoje é conhecido como funcionalismo. Entre um e outro medeia um abismo no que se refere ao contexto institucional e tradição intelectual que informam o respectivo pensamento. Durkheim sempre se conservou mais afastado, a um nível pessoal, dos grandes acontecimentos políticos de seu tempo. Então, se durante muito tempo uma característica da ciência foi a objetividade, o distanciamento das paixões ou das questões particulares relativas à sociedade, Durkheim soube encarnar essa característica, né? Então ele não participava, ele não se engajava nos grandes acontecimentos políticos da época, né? Diferente do que fez o Karl Marx. Karl Marx era um intelectual de ação. Tanto é que um dos seus livros, um dos seus escritos mais lidos, em parceria com Friedrich Engels, foi justamente o Manifesto do Partido Comunista, que é um convite a todos os trabalhadores do mundo para que partam para a ação, né? Para questionar e combater o sistema opressor, né? O sistema liderado pela burguesia, que é o modo de produção capitalista, né? Com relação a Weber, Durkheim nunca o encontrou, apesar de ser contemporâneo dele e ter estado na Alemanha. Weber produziu durante muito tempo na Alemanha, nasceu na Alemanha e é conhecido como um dos maiores intelectuais, não só da sociologia, mas tanto Weber quanto Marx se enveredaram pela história, pela filosofia, pela economia, então pela antropologia, são autores muito densos e muito benquistos em algumas áreas das ciências humanas e sociais. No contexto sociológico, Durkheim e Weber se distinguem bastante. Weber, contrariamente a Durkheim, dedica-se ao estudo dos indivíduos na sociedade. Concentra a explicação na ação dos atores individuais, uma microsociologia. Enquanto Weber e Marx partem da sociedade para o indivíduo, aliás, enquanto Durkheim e Marx partem da sociedade para o indivíduo, o Weber ele foca, ele parte do pressuposto de que o conjunto das relações individuais, das ações sociais, das ações dos indivíduos é que dão movimento à sociedade, é que formam a sociedade. Então há uma diferença clara aí de perspectiva. Não é à toa que chamam aquilo que Weber faz partindo da análise do indivíduo de microsociologia e aquilo que Durkheim e Marx fazem partindo da sociedade chamam de macrosociologia. Eu espero que vocês estejam acompanhando e entendendo direitinho essa discussão. Como eu disse agora há pouco, o Durkheim ele estruturou a sociologia, deu a ela um objeto de estudo, que seria justamente o fato social. Características principais do fato social são externalidade, coerção social e generalidade. O fato social é praticamente tudo aquilo que se pensa, sente e faz, ou seja, aquilo que nos impulsiona, aquilo que nos estimula a viver em sociedade. Como você pode ver, é um conceito muito amplo, muito abrangente, onde cabe muita coisa. Isso não foi feito à toa, foi feito de propósito, foi pensado de propósito, justamente para nos dar um parâmetro, né, de análise de cada sociedade.
Esse fato social ele tem três características básicas: coerção, ou seja, nós somos forçados, muitas vezes compelidos a agir de uma determinada forma, independente da nossa vontade. Ele é externo ao indivíduo, ele existe independente das suas predileções individuais. E ele é genérico, ele se aplica a todo o indivíduo. Daí essa característica da generalidade, né? Existem fora das consciências individuais, mas todos os indivíduos recebem e interiorizam, atuam sobre os indivíduos, modificando seu modo de ser, induzindo os indivíduos à aceitação das regras, tendo sobre eles um poder de coerção e ainda generalidade, em função de os fatos sociais se repetirem pela imposição em todos os indivíduos ou pelo menos na maioria dos membros da sociedade. Então a sociedade impõe suas regras de funcionamento aos seus indivíduos, né? E isso se dá utilizando uma série de ferramentas. Mas o importante é que, do ponto de vista de Durkheim, a sociedade tem a função de enquadrar os seus indivíduos na chamada divisão social do trabalho. E aí o papel da escola numa sociedade como essa é justamente ajudar nesse processo. A escola é um elemento socializador oficial, institucionalizado, que é capaz de coordenar essa alocação de sujeitos nessa divisão social do trabalho, né? Então, do ponto de vista de Durkheim, esse é o papel, essa é a importância da escola na formação dos indivíduos, ok? Suas análises e contribuições. Estabeleceu que os parâmetros para a constituição da sociologia enquanto ciência independente. Assim, podemos afirmar que a sociologia deriva da complexidade da sociedade moderna e da necessidade de uma ciência inteiramente disposta a compreender essa sociedade. A sociologia surgiu realmente de uma urgência, compreender todas as mudanças sociais implementadas naquela sociedade capitalista do final do século XIX, que estava mudando a pleno vapor, que estava inovando tecnologicamente, que estava tendo uma explosão demográfica nas cidades, principalmente nas cidades que concentravam boa parte das indústrias. Então, uma série de mudanças que estavam ocorrendo em nome do progresso. E uma das primeiras escolas de pensamento a tornar a sociologia possível foi o positivismo, cujo lema era ordem e progresso. Você deve achar esse tema muito familiar, porque ele também influenciou os republicanos aqui do Brasil à época da proclamação. Tanto é que o lema da nossa bandeira ainda hoje é ordem e progresso. Só um parênteses aqui para mostrar como esses pensamentos estão conectados, né? Durkheim faz do suicídio também um assunto da sociologia. Ele lançou uma obra-prima chamada O Suicídio, que mesmo 100 anos depois, mais de 100 anos depois do seu lançamento, ainda é leitura obrigatória para quem trata do assunto, né? Só para você entender o tamanho da densidade desse autor, né? O tamanho da importância desse autor. O que é o suicídio? O que a gente pode falar sobre o suicídio na ótica de Durkheim? O homem não se sente necessariamente mais feliz com o progresso da sociedade moderna. O progresso, o avanço, a mudança não traz necessariamente felicidade, não é
uma equação, não é um caminho tão previsível assim. Se a divisão do trabalho não produz a solidariedade, é que as relações dos órgãos não são regulamentadas, é que elas estão num estado de anomia. Para Durkheim, a relação patológica leva ao suicídio. Traduza, professor, por gentileza, com o maior prazer. O que Durkheim, a tese de Durkheim é: quanto menos integrado o indivíduo está à divisão do trabalho, à sociedade como um todo, quanto menos integrado o indivíduo está, mais propenso a cometer o suicídio ele está. Então há uma grande chance, uma grande probabilidade de indivíduos que não se conectam ao grupo, à sociedade, que não se enquadram nessa divisão do trabalho, de que eles cometam suicídio. De acordo com Durkheim, repito. E aí ele faz uma tipologia dos suicídios. Suicídio egoísta, né? Ele é motivado pela falta de integração social, por exemplo, viúvo sem filhos, né, que de repente entra aí num ciclo de depressão bem grave, né? Suicídio altruísta, se mata pelos imperativos sociais, né, por conta de uma força maior, pelo excesso de integração social. No caso dos homens bomba, né? Esses caras acreditam estar cumprindo uma missão literalmente divina. Então, o problema aí já não é a falta de integração, é o excesso de integração. Eles estão tão integrados que eles se propõem a tomar atitudes extremas em nome de uma causa ou de um bem maior, ok? Suicídio fatalista. A pessoa se mata por excesso de regulamentação social. E aí você tem como exemplo os escravos, né? Alguns deles definhavam nos navios negreiros a caminho do Brasil, né, para não se submeter a essa vida com excesso de regulamentação, com excesso de violência, enfim. Suicídio anômico, crise da sociedade moderna, desintegração social e debilidade dos laços de grupo, né? Esse é o mais preocupante, porque ele é fruto da desintegração das relações humanas. E aí nós temos como exemplo jovens japoneses após a queda. Aliás, jovens japoneses, os kamikazes, né, na época da guerra. Os japoneses também eles têm uma mentalidade de não tolerar o fracasso, né, herdada dos samurais, que suicidavam também para não morrer pela espada do inimigo. E a queda da Bolsa de Nova York em 1929, que também registrou um alto índice de suicídio, né, por conta dessa desintegração, dessa debilidade de, dos laços, né, do grupo. Anomia, o que seria essa anomia? A ausência de normas de lei, desintegração da ordem social. É quando aquilo que está muito bem organizado vira uma tremenda bagunça, né? Conflito de interesses igual a desintegração da ordem social. É só um resuminho básico do mínimo que você precisa saber do pensamento de Durkheim para poder associar a educação. Analisa a questão do indivíduo ligado a ideais morais. E aí outra questão que é muito trabalhada na escola, né? Os valores morais, os ideais morais, os princípios de uma determinada sociedade. A escola tem a função social de passar isso adiante, né?
Durkheim coloca que os fenômenos econômicos não podiam ser analisados como se fossem independentes das normas e crenças morais que regem a vida dos indivíduos em sociedade. Um contrato só por si não chega. Se não existisse no mundo econômico normas sociais que permitissem contrair contratos, reinaria um caos incoerente. Palavras do grande sociólogo Anthony Giddens, né? Então, as normas sociais, os valores, as questões morais, elas permeiam todas as nossas relações, inclusive as relações macroeconômicas, as relações trabalhistas. Então, o que o Giddens tenta nos chamar a atenção aqui, e aí pegando o gancho naquilo que Durkheim fala, é que não dá para dissociar. Eu não posso falar de economia e de trabalho sem falar de cultura, de identidade, de padrões. Não dá para dissociar. Então a gente precisa encontrar o nexo, você precisa encontrar as ligações entre cultura, entre padrões, entre valores morais e todo o resto daquilo que a gente faz em sociedade, ok? Sociedade seria um coletivo, moral, grupo, chave para a ordem, para a coesão que só pode ser estabelecida por crenças absolutas. Preocupado com a dimensão de mudança, por isso usa o método comparativo, em que ele compara a sociedade tradicional versus a sociedade moderna, né? Esse método, como eu disse há pouco, ele vai sofrendo modificações e adensamento a partir do momento em que mais e mais pessoas vão se aproximando de Durkheim e da sua prática, né? Da sua metodologia. Vamos adiante. E aí o método comparativo, como nós vimos agora há pouco, ele faz uma distinção entre sociedades tradicionais e sociedades complexas, né? Professor, mas seria uma forma de hierarquizar? Em certa medida, sim, né? Durkheim ele bebe um pouco na fonte daquele grupo de pensadores que nós comentamos em outra aula, que são os evolucionistas, né? Então há sim um quê de hierarquia, né, nessa comparação. Mas, como eu disse agora há pouco, o método vai se incrementando, né? Vai se tornando mais denso, mais complexo à medida que outras pessoas vão colaborando com isso. Ainda sobre divisão do trabalho social. Busca as causas da formação da coletividade. Por isso analisa as formas de solidariedade. Solidariedade é a resposta que Durkheim nos deu para responder aquela pergunta que nós vimos agora há pouco. O que faz com que a sociedade se mantenha unida, coesa? Para Durkheim é a solidariedade. E ele tipifica em dois tipos, né? Solidariedade mecânica e solidariedade orgânica. Vamos ver o que ele diz sobre cada uma delas. A solidariedade mecânica só pode ser forte na medida em que as ideias e as tendências comuns a todos os membros da sociedade ultrapassem em número e intensidade aquelas que pertencem pessoalmente a cada um deles. Ela se intensifica na razão inversa da personalidade. Então você abre mão de algumas vontades individuais, de alguns itens da sua personalidade em prol do grupo, né? Você tem aí uma situação de solidariedade mecânica. A solidariedade orgânica supõe que os indivíduos se diferem uns dos outros, ou seja, se cada um tiver uma esfera própria de ação e, consequentemente, uma personalidade. Quer dizer, sociedades com menor diferenciação costumam, você costuma ter uma presença maior
da solidariedade mecânica e sociedades com maior diferenciação, no caso da nossa, você vê a, a, a predominância da solidariedade orgânica, né? Vamos adiante. Vai analisar duas formas de solidariedade, a mecânica e a orgânica. O conceito de solidariedade é fundamental em Durkheim, como vimos agora há pouco. Solidariedade mecânica. Na sociedade tradicional, a solidariedade é mecânica, por semelhança. Os indivíduos diferem minimamente uns dos outros, os valores são iguais, tradição, costumes, etc. Aquilo que a gente viu agora há pouco, né? A personalidade dá lugar à coletividade. Lembrem disso. Tem coerência porque os indivíduos não se diferenciam. Valores morais e religiosos muito fortes, normas dadas mecanicamente, naturalmente, sem a necessidade de leis escritas, né, formalizadas, e essas sociedades conseguem funcionar mesmo sem esses dispositivos. Existe uma solidariedade social decorrente de um certo número de estados de consciência comuns a todos os membros da mesma sociedade, né? Palavras do próprio Durkheim. Então, a personalidade dá lugar à coletividade, né? É presente nas sociedades mais simples, digamos assim, tradicionais. Então, é bom fixar isso para poder comparar com outro tipo de solidariedade que nós vamos ver a seguir. Ainda exemplificando a solidariedade mecânica, nós temos o ritual da tucandeira da tribo Sateré-Mavé. Você pode dar uma olhada nesse link do YouTube para saber mais um pouco sobre essa tribo, sobre esse ritual. O que é chamada solidariedade mecânica? Não significa que ela seja produzida por meios mecânicos e artificialmente. Não. Durkheim denomina assim por analogia com a coesão que une os elementos dos corpos brutos, as moléculas dos corpos inorgânicos, em oposição àquela que faz a unidade dos corpos vivos. A consciência individual considerada sob esse aspecto é uma simples dependência do tipo coletivo, e dele decorrem todos os movimentos. Como objeto possuído, segue os movimentos que lhe imprime o seu proprietário. Quer dizer, mais uma vez, Durkheim reforçando as características da solidariedade mecânica. Né? Lembrando que solidariedade é aquilo que mantém o grupo coeso. No caso da solidariedade mecânica, esse grupo ele se ancora em padrões, em valores morais, não necessariamente em leis escritas, né, mas em valores, em padrões morais para se manter funcionando. Né? E isso se torna suficiente, até porque não há um processo intensificado de diferenciação social, como nós vimos no exemplo aí da tribo no slide anterior. Durkheim trabalha a noção de crime para explicar em que consiste a solidariedade mecânica. O que são crimes, então? Não apenas estão escritos em todas as consciências, mas são fortemente gravados. Diferença entre crime e ação imoral. Incesto. O crime sugere uma pena. Qual é a função da pena? Função social de manter intacta a coesão social.
ou manter a consciência comum em toda a sua vitalidade. A pena é para atingir a sociedade como um todo, e não o indivíduo. O castigo protege e afirma a consciência coletiva. E eu digo mais, eu falei em outras aulas e volto a repetir. Nós vivemos numa sociedade que é especializada em vigiar e punir, né? De acordo com a ideia do filósofo Michel Foucault. Comer determinados tipos de carne humana, por exemplo, é passível de punição. Não há razão para que uma sociedade proíba a ingestão de tal ou qual tipo de carne que em si é inofensiva. Mas desde que a repulsa por esse alimento se tornou parte integrante da consciência comum, ela não pode desaparecer sem que o laço social se afrouxe e que as consequências sadias sejam obscurecidas. Palavras novamente do Émile Durkheim. A solidariedade orgânica é característica da sociedade moderna. O consenso resulta da diferenciação. Enquanto nas sociedades tradicionais não há muita diferenciação, no caso das sociedades modernas, ela existe de forma bem intensificada, né? Os indivíduos não se assemelham, mas formam grupos, corporações, consenso construído. As normas vêm de preceitos legais. Por que é chamada solidariedade orgânica? Comparação ao organismo vivo, constituída de relações positivas ou de cooperação. Cada órgão, com efeito, tem sua fisionomia especial, sua autonomia, e por conseguinte, a unidade do organismo é tanto maior quanto a individualização das partes seja mais acentuada. Em razão dessa analogia, propomos chamar orgânica a solidariedade devida à divisão do trabalho. Então, muita diferenciação, sociedades contemporâneas, as pessoas se aproximam não por afinidade, mas por necessidade. Você precisa do outro para alguma coisa e vai se aproximar dele por isso, ok? Exemplo de sociedades onde impera a solidariedade orgânica. Um exemplo disso, muito utilizado quando a gente está estudando sociologia do direito, que não é o caso aqui, é do direito cooperativo, né? Que também funciona muito mais por necessidades que cada indivíduo, cada grupo tem para se aproximar e exigir coisas ou trocar favores uns com os outros. Mais uma vez reforça a diferenciação social, né? Os indivíduos nascem da sociedade, não é a sociedade e não a sociedade nasce dos indivíduos. A perspectiva que nós também explicamos no começo da aula. E o primado da sociedade sobre o indivíduo, né? Mesmo com a diferenciação, nós somos, eu não diria vítimas, né? Mas nós somos influenciados de tal maneira pela sociedade que nós geralmente mostramos aquilo que o grupo espera de nós, né? Mesmo que com certas coisas você não concorde. Você tem aí uma imagem da discrepância, né, da desigualdade social no Brasil. Diferentes contextos geram tipos diferentes de socialização, né? Só para não perder o fio da meada. Brasil
E o capitalismo, né, como você viu na imagem atrás, no último slide, né? O Brasil é um país cheio de contrastes. A distribuição da escolaridade, do acesso a bens culturais, ela é terrível, né? Porque a escola pública, ela tem algumas arestas para serem aparadas, ela não é ainda o melhor dos mundos, com algumas raras e honrosas exceções, no caso dos IFs e outras escolas também. Mas o acesso aos bens culturais, ele tá acontecendo de forma bem tímida no nosso país, a não ser que você tenha muita grana para gastar com cultura e arte, né, com lazer. Mas a contrapartida do poder público ainda deixa muito, mas muito mesmo a desejar nesse sentido. Por quê? Porque os investimentos públicos, eles visam agradar ao grande capital, aos empresários, enfim, aos donos de faculdade, né? Quer dizer, o empresário da educação privada, ele não tem interesse na melhoria da educação pública. Por quê? Porque isso tira seu público, tira seus clientes. E ele não quer que isso aconteça. Pelo contrário, ele está muito mais interessado em que a escola pública não vingue, não dê certo. É cruel? Parece cruel, mas é verdade. De acordo com Karl Marx, ideais, formas de agir e pensar justificam o capitalismo. John Locke, filósofo liberal, né, fala sobre direitos naturais, independentes da sociedade, vida, liberdade, propriedade. Pobreza e riqueza dependem de cada um. Menor poder do Estado, né, o Estado mínimo, o Estado que a, deixa de ser um participante ativo em determinados setores da sociedade para ser um mero observador e, no máximo, regulador de determinados setores, né? Por exemplo, o Estado brasileiro ele está privatizando setores da energia elétrica. Então, ele não é de repente um produtor de energia elétrica, mas tem um agente regulador que é ligado ao governo, que é a ANEEL. E por aí a gente vê em várias outras situações e vários outros fronts. O Estado deve proteger a propriedade, né? A escola reproduz tudo isso que eu estou dizendo. Então, o que é trabalhado na escola? Aquilo que a classe dominante considera essencial para formar os seus filhos, né? Igualdade perante a lei é diferente de igualdade social, né? De certa forma, é bem diferente, porque não adianta nada você ter alguns direitos garantidos e não ter meios para acessá-los, né? Que é o que acontece com grande parte dos brasileiros aqui. Democracia, direito de escolha do representante. O fracasso é razão, vai para a conta do indivíduo, né? Isso é um discurso meritocrático, né? A escola aceita as ideias conservadoras e liberais e não leva em conta as desigualdades sociais. Olha só o tipo de escola que a gente tem: elitista, meritocrática e que não leva em consideração os diferentes contextos e as desigualdades sociais. Qualquer semelhança com realidade muito próxima da gente não é mera coincidência, ok?
Marx diz que, retomando, dando um pitaco do que é a influência de Karl Marx nesse processo, nessa análise, Marx diz que ao trabalhar o homem produz cultura, correto? Quanto ao papel do trabalho, as relações sociais e com a natureza, pelo trabalho o homem se diferencia da natureza, sobremaneira a ponto de se tornar independente dela em alguns aspectos. Divisão do trabalho e da propriedade marcam a sociedade capitalista. E além disso, a desigualdade social, que é uma condição fundamental para que o capitalismo exista. Não há capitalismo sem desigualdade. Trabalho na sociedade capitalista virou mercadoria. Tanto o trabalho como o trabalhador viraram mercadoria. Então, hoje, até para sentar numa mesa de negociação para pedir um aumento, o trabalhador ele precisa estar preparado. Por quê? Porque não tem poder de barganha em qualquer que seja a negociação com o seu empregador. Método dialético, compreensão do todo. E esse todo, de acordo com Karl Marx, ele é marcado pela tensão entre grupos antagônicos, entre classes sociais. A sociedade se torna lugar de reprodução, né? Correto. Aparente igualação das distinções de classe, só aparente, né? Assim que a novela termina ou qualquer outra coisa termina, a gente consegue perceber isso. Aparente igualação das distinções de classe, rádio, TV, cria necessidades nunca satisfeitas nem realmente necessárias. A gente vive num mundo em que nós associamos consumo à felicidade, né? Desculpe, que a garganta já estava muito seca, perdão. A gente associa consumo à felicidade. E é uma felicidade efêmera, porque quando você consegue atingir a sua meta, você já substitui automaticamente a sua necessidade por outra, sua mercadoria desejada por outra. Então é isso que alimenta o sistema, né? A gente continua sempre comprando e renovando, às vezes sem qualquer necessidade, mas só para dar conta dos nossos ímpetos consumistas, né? Os burgueses, a classe dominante na nossa sociedade, estão batendo palmas para isso. Eles adoram que a gente compre muita coisa. O trabalho está cada vez mais estafante, a sensação de falta de tempo só se intensifica. Modos de descanso que prolongam o consumo, você senta na frente do computador, do celular, ou vai para as redes sociais, você vai para as plataformas de streaming, sempre tem alguém te vendendo alguma coisa. E você, obviamente, vai se pegar comprando isso. Mas se policie. As pessoas se veem nas mercadorias. É quase um fetiche, né? Como disse Karl Marx em certa vez. A mercadoria como fetiche, né? Alienação, preconceito, o fato da vida cotidiana ser heterogênea, né? De ter múltiplas facetas. O trabalho faz parte da essência do homem, né? O trabalho enobrece, dignifica o homem. O que o homem é pelo que ele tem. E aí nós já estamos
falando novamente sobre meritocracia, né? Vivemos de estereótipos, base da alienação e do preconceito. Eu estou dando uma avançada aqui, não reparem, porque muitas a gente termina se empolgando lá no começo e aí adianta algumas coisas, né? Então aquilo que eu estiver passando muito rápido é porque a gente já discutiu antes, ok? Fiquem atentos com relação a isso. Elementos que favorecem alienação e preconceito. Espontaneidade, a gente não para pensar, a gente não calcula, né? A gente não economiza, a gente rotula mal, a gente diz que tudo é útil, a gente age baseado na fé e na confiança, a gente imita, né? E aí tem uma questão essa nossa ânsia por consumo, ela tá tão exagerada que tem um sociólogo chamado Zygmunt Bauman que escreveu um livro chamado Vida a Crédito, que é muito do que a gente está passando hoje, né? Assim, você que contrai muitas dívidas e sente a necessidade de continuar comprando, você começa a rolar dívidas e a coisa toda vai virando uma bola de neve, mas você precisa se manter ativo e comprando, né? Olha que coisa interessante da nossa sociedade hoje. Pode contribuir na escola para estudo das condições de trabalho e das relações sociais existentes entre as classes que a compõem. É um ótimo tema para trabalhar na escola. Implicações das contradições. Condições de produção do conhecimento. Consequências da divisão do trabalho e reprodução da sociedade capitalista. Tudo isso é papel da escola hoje. Vamos adiante. Então, só retomando o que a gente já viu, crises sociais remetem à anomia, aquele momento de extrema fragilidade. No caso do Brasil, a Constituição de 1937 separava a formação intelectual para a elite e formação técnica para os desfavorecidos. O saber técnico ganha destaque e importância há muito tempo depois, né? Veja aí a explosão de IFs, né? Mais recentemente. Executores de decisões tomadas por outros, muitas vezes distante da realidade escolar. Então, esses aspectos todos citados aí, desde a influência durkheimiana até a influência de Karl Marx e aquilo que já foi trabalhado em outras aulas, outras situações, nos faz pensar o seguinte, né? Que tipo de escola nós temos, que tipo de valores ela trabalha, que tipo de orientações ela segue, que tipo de conhecimento ela privilegia. E assim, é algo próximo daquilo que se deseja. Caso não, o que a gente pode fazer para melhorar? Fica aí essa indagação. Já falamos sobre estratificação, sobre meritocracia, eu vou passar adiante. Aí você tem a referência, mais um livro de sociologia, nesse caso Sociologia da Educação, de Krupa. Você pode baixar esse livro tranquilamente na internet, ele está disponível para quem quiser dar uma folheada, dar uma lida e tal.
E eu acho que por hoje é só. Leiam o assunto, qualquer coisa entre em contato comigo, me pergunte, eu vou estar à disposição e até a próxima.